Aquele que trouxe Bíblia pode abrir no livro do profeta Ezequiel. Eu quero também, aleluia, agradecer a Deus. Ali em cima da bandeira do Brasil tinha 2 bombinhas de ar, porque outro dia me deixaram essas bombinhas aqui como testemunho. A mãe e a filha foram curadas de asma, amém? Graças a Deus, porque Deus continua fazendo milagre. Ezequiel capítulo 45 diz assim, aleluia, glória a Deus. É só uma informação, amém? Aleluia. Eu falei lá no dia 7 de setembro que o ano bíblico, o ano que nós comemoramos aqui como família, ele não termina dia 31 de dezembro, né? Esse ano, o último dia do ano bíblico é dia 25 de setembro. Vou dizer de novo. O último dia do calendário bíblico é dia 25 de setembro. Dia 26 de setembro é segunda-feira que vem, e nós vamos ter culto aqui e vai ser ceia. Então quem quiser vir, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quando eu soube, na verdade eu nunca fiquei desligado desse calendário, mas esse ano, como eu estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, Deus mandou que nós fizéssemos um jejum de 40 dias na nossa casa, né? E nós começamos o jejum. Meu marido perguntou, olha lá amor, quando que acaba o jejum? Aí o jejum acabava dia 25 de setembro. E eu fiquei assim quando eu descobri isso, mas só que no mesmo dia, muitos pastores começaram a me ligar e falar, de várias cidades diferentes. Ô pastora, Deus mandou nós fazer 40 dias de jejum, o que acontece dia 25 de setembro? Dia 25 de setembro é o último dia do calendário bíblico do ano. E dia 26 de setembro é o primeiro dia do ano bíblico, 5.783. Eu expliquei lá dia 7 que Deus, ele tem tudo cronometrado. Não foi o diabo que criou os números, foi Deus que criou os números. E o que vai acontecer, pastora? É que exatamente 7 dias depois que o ano novo começa são as eleições. Exatamente 7 dias. E isso também é cronometrado. Porque Deus tem um plano. E aí outro dia Deus usou a pastora aqui para falar que os olhos de todas as nações estavam sobre o Brasil e não era só por causa da política. Verdadeiramente não é. Ontem aconteceu um abalo sísmico no mar. Ainda não me informaram em qual nação foi isso. Algumas pessoas têm declarado que aquele monstro que se via no meio do mar verdadeiramente era Leviatã. E eu já preguei aqui sobre isso. Leviatã é o príncipe da soberba. Isso aconteceu ontem. Só que hoje aconteceu um terremoto no México. Quem está me ouvindo ainda? Hoje aconteceu um terremoto no México. Só que é o terceiro terremoto no México que acontece exatamente no mesmo dia, 19 de setembro. Aconteceu um terremoto em 1985. Aconteceu um terremoto no México em 2017 e aconteceu um terremoto no México hoje. Todos os terremotos dia 19 de setembro. Quem me ouve? E hoje o terremoto começou lá na água. Eu mostrei os vídeos. É horrível os vídeos. Porque é como se tivesse alguma coisa de metal que paralisasse as águas do mar. E o que eu entendo com isso? Eu entendo que Deus está movendo as nações de tal maneira que tem acontecido abalos sísmicos na terra. Você vai dizer, pastor, isso é loucura, ok? Hoje me perguntaram assim, porque eu tenho uma neta espiritual que nasceu no México. Hoje me perguntaram assim, pastor, o que a Bíblia fala? E imediatamente eu me lembrei da palavra de Paulo e Silas, quando houve um tremor de terra e as prisões se abriram. Quando aconteceu um abalo sísmico e as prisões se abriram. Vou dizer de novo porque tem 2, 3 que estão pegando. Tudo que sai daqui, Alamandacá, sai do trono de Deus na segunda-feira, sai com peso de glória. Então eu vou dizer de novo. Aleluia, houve um abalo sísmico, biblicamente falando, e aconteceu para que as prisões se abrissem. Só que quando eu fui estudar isso hoje de tarde, a primeira coisa que me veio no estudo foi, aleluia, que os abalos sísmicos bíblicos também acontecem para juízo e para justiça. E verdadeiramente Deus precisa dar uma pesada, né? Só que a Bíblia diz que o julgamento ele começa dentro da casa e não fora. O julgamento ele começa dentro. Então hoje nós vamos falar de algumas coisas da Bíblia que fala da casa. Da casa. Amém? Porque eu tenho uma palavra profética e uma palavra apostólica. A palavra profética está em Levíticos capítulo 17, versículo 14. Você pode deixar Ezequiel aberto aí. Vamos seguir o que o Espírito Santo está mandando. Que diz que a vida de toda a carne está no sangue. Amém?
Vou dizer de novo. A Bíblia diz no livro de Levíticos, também fala no livro de Números, aleluia, que a vida de toda a carne... Quem está me ouvindo? Quem veio aqui hoje para ouvir algo que possa mudar a tua vida? Ok. Porque daí também, né? Ok. Aleluia. Essa semana que passou, eu não respondi muitas pessoas porque eu tive que baixar o hospital. Eu precisei baixar o hospital essa semana que passou para fazer uma medicação na minha veia. Tudo que acontece no meu corpo físico tem um sentido espiritual. Quero que você ouça com atenção porque eu sou uma profetisa. Há uns anos atrás eu estava dentro de um avião voltando da Europa e eu comecei a gritar de dor na minha perna. E eu tive que descer do avião e ir direto para o médico. E lá eu precisei fazer uma cirurgia de emergência porque a minha veia safena estava toda obstruída. Eu tive que tirar toda a veia. Só que quando eu estava deitado na maca, o Senhor, ele começou a falar comigo muitas coisas, eu já testemunhei isso aqui. Mas uma das coisas que o Senhor falou para mim, Ele falou assim, tu tens dentro da igreja uma pessoa que está impedindo o sangue de correr para o corpo, e sangue é vida. E na época eu tinha uma pessoa que nos ajudava aqui, e essa pessoa não acreditava na unção profética, e verdadeiramente ela estava impedindo muitas coisas de acontecer dentro da igreja. Quem me ouve? Ok, essa vez, já faz muito tempo que eu estou indo aos médicos e fazendo exame, só que... terça-feira eu acordei com a voz do meu anjo pedindo para me levantar e fazer uma oração de madrugada porque eu estava sendo pedida no inferno, eu acho. E aí eu levantei, tive que ir para o médico, do médico tive que ir para o hospital. E lá, antes de ir para o hospital, eu fui tomar banho para ir para o hospital e o Espírito Santo falou assim, liga para Brasília e pede intercessão para os pastores de Brasília. Nós vamos para Brasília agora dia 27, porque Deus mandou que nós estivéssemos lá no dia da eleição. E eu liguei para eles e falei, vocês podem orar por mim aí, por favor, porque... eu estou com um problema de saúde assim, estou tendo que ir para o médico. Se vocês puderem orar. E ele falou, um pastor falou assim para mim, pastora, o céu de Brasília está tão fechado, que se tu estender as mãos, parece que tu vai tocar nos demônios. Fazia 132 dias que não chovia em Brasília, quem me ouve? Eu falei, bom, tu ora por mim, porque Deus disse para mim que isso que eu estou sentindo aqui no meu corpo tem a ver com Brasília. Ele falou, tudo bem. E eles foram, imediatamente ergueram um grupo de intercessão e eu fui para o hospital, né? E pra mim é muito difícil ir pro hospital, porque eles me judiam um pouco lá. E aí, porque eu sou um caso à parte, né, pra você estudar. E aí, enfim, graças a Deus eu fui liberado do hospital no mesmo dia. Mas quando eu saí de lá do hospital, depois que eu liguei pra ele, Deus me deu uma palavra sobre o que estava acontecendo com o meu corpo. Quando eu saí do hospital, eles me ligaram, porque às 18 horas daquele dia começou a chover em Brasília, depois de 132 dias que não chovia. E a palavra que Deus me deu foi que, aleluia, o que eu estava sentindo no meu corpo era o que estava acontecendo no corpo de Cristo. Deus falou comigo que o corpo de Cristo, aleluia, estava sofrendo uma agressão. E nós precisávamos orar como corpo. Pastor, o que isso tem a ver comigo? É que segunda passada eu vim aqui pregar sobre a glória do corpo. Vou dizer de novo, essa palavra vai para o ar na outra terça-feira. Eu preguei aqui sobre a glória do corpo. E eu estava aqui de boa, tranquila, né? Não muito, né? Porque você sabe que eu não sou muito tranquilo. Mas eu estava aqui pregando sobre a glória do corpo. Estava explicando que Paulo entendeu o que Jesus disse assim, ó. Porque Jesus disse assim, ó. Aquilo que eu recebi do Pai, eu dou. Então ele recebeu no corpo dele a glória do Senhor. E quando ele deu isso aos discípulos, Paulo entendeu isso. Então o corpo de Paulo, por isso que os lenços de Paulo curavam. Porque ele tinha uma glória corpórea. E aí, como, aleluia, as pessoas elas questionam muito base bíblica, então eu dei outra base bíblica, que a sombra de Pedro curava, que eu entendi que Pedro entendeu que no corpo dele havia um resíduo de glória tão poderoso que a luz projetada no corpo dele podia curar as pessoas. Daí eu estou aqui pregando sobre isso e Deus falou assim, se a glória do corpo de um homem é assim, imagina a glória do corpo de Cristo. Foi isso que eu preguei segunda-feira passada. Vou dizer de novo, se a glória do corpo de um homem é dessa magnitude, imagina a glória do corpo de Cristo. E verdadeiramente a igreja, às vezes ela desconhece esse poder que o corpo de Cristo tem. Mas nessa noite eu vim dizer para você o seguinte, o corpo de Cristo tem um dono. Vou dizer de novo, a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem um dono. E o dono do corpo está se levantando nesses dias, sabe para quê? Para trazer equilíbrio para o corpo. Para trazer cura para o corpo, aleluia, para trazer, sair verdades sobre o corpo, mas acima de qualquer coisa, aleluia, todo dano causado ao corpo vai sofrer consequências. Vou dizer de novo, todo dano causado ao corpo
vai sofrer consequências. Eu vou te dar uma base bíblica porque eu estou falando. Abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 3. Aleluia. Diz assim. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, o teu filho morto. Porém esta disse: Não, por certo morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo morto é teu filho e o meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu, dividiu antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. É violento o que eu vou falar aqui, mas é necessário. Eu sou uma profetisa, e daí sobra para os profetas falar algumas coisas bem duras. Eu preguei essa palavra muitos anos atrás, mas o Senhor ele falou comigo audivelmente hoje, enquanto eu conversava com o pastor Wagner, a pastora Nádia. Aleluia. Eu sou uma profetisa e a linguagem com que eu leio a Bíblia é uma linguagem profética. Eu gostaria que você redobrasse a atenção. E eu entendo que aqui, aleluia, toda vez que a Bíblia fala sobre uma mulher e não tem nome, eu posso, aleluia, levar essa palavra para uma linguagem profética e declarar que essa mulher que não tem nome é a igreja. Pois bem, havia 2 igrejas aqui. E o rei, o Salomão, digamos aqui que nessa linguagem profética fazia parte de Deus. Quem está me ouvindo? Ok, aleluia. E aí havia 2 mulheres, 2 igrejas, mas as 2 eram prostitutas. Vou dizer de novo. As 2 igrejas eram prostitutas, mas elas estavam no mesmo lugar. Andaramanda caia sai. E a Bíblia diz que as 2 tiveram filhos, porque embora a igreja se prostituiu já por muitos anos, ela gerou filhos. Eu acho que mais grave ainda são aquelas igrejas que geraram órfãos, porque existem milhares de igrejas sobre a terra e elas não geraram filhos espirituais, elas geraram órfãos. E como tu identifica? Eles não têm DNA, eles não têm identificação, eles não têm, aleluia, eles não têm, o DNA deles é como se fosse nulo, eles não têm característica do pai ou da mãe. Vou dizer de novo. O pior de ter uma igreja prostituta é ter uma igreja que em vez de gerar filhos, gera órfãos. E tem muitas igrejas sobre a terra que elas não geraram filho, elas geraram órfãos, porque as pessoas que foram geradas lá não têm identidade. Elas não têm identidade, elas não sabem quem são, elas não sabem quem elas representam, elas não sabem para onde que vão, elas não têm nem eira e nem beira, que nem dizia meu pai. Só que essas 2 igrejas aqui, 2 igrejas prostitutas, elas geraram filhos. E o que aconteceu? Acontece que as 2 dormiram. Estou falando de uma igreja. Em 2015 eu preguei no congresso da AME uma palavra que no meu entendimento é uma das palavras mais violentas que Deus me deu. Eu preguei sobre a menina. E eu preguei sobre uma igreja que Tandaiaçai estava dormindo. Ela não estava morta, ela estava dormindo. Aleluia. E o Senhor vai ter com ela, e ela se levanta. E eu preguei lá, quem é que vai dar comida para essa menina? Porque, aleluia, o Senhor dá ordem para se levantar. Mas quem é que tem comida para dar para uma igreja que se levanta, que é uma igreja que governa? Nessa palavra aqui de 1 Reis, 2 prostitutas geram filhos. As 2 dormem. Existe igreja que são prostitutas e que estão dormindo. Só que existe uma delas que mesmo dormindo, de madrugada dá de mamar para o filho.
Mesmo Andaramanda Caia saia dormindo. Andaia saia, a Bíblia diz que de madrugada ela dá mamar para o filho. Mas existe uma outra igreja, que além de ser prostituta, e além de dormir, ela troca os filhos. Ela quer negociar filhos, sabe por quê? Porque os filhos deixaram de ser herança, mas começaram a ser moeda de troca. Eu preguei uma palavra, e eu expliquei que ela mandar sair aquelas pessoas que se movem por interesse, eles não fazem parte do avivamento, nunca vão fazer. Vou dizer de novo, existe uma igreja dentro da igreja que ainda se move por interesse. E essa igreja que se move por interesse, essa igreja não governa nada. Essa igreja não vai fazer parte do avivamento. Essa igreja não tem identidade. Essa igreja não tem nada, porque ainda ela se move por interesse. Base bíblica, aleluia, é que eu e você não podemos nos mover por interesse, nós temos que nos mover pelo propósito, para o propósito. Qual é a base bíblica? Aleluia, é quando Deus fala com Elias e diz para Elias, não adianta tu ficar se lamuriando, se levanta aí, come, se levanta, porque o teu caminho é muito longo. Deus não se moveu, aleluia, nem por misericórdia, nem por sentimento, Deus se moveu pelo propósito, quem está me entendendo? Ok, aí a Bíblia diz que essa mulher aqui, essas duas prostitutas, essas duas igrejas, uma dorme, aleluia, em cima do filho, e mata o filho. A outra era prostituta, dormia, mas ela deu de mamar para o filho. Aí ela acorda de manhã e vê que o filho não é o dela. E ela vai para a presença do rei, porque ela manda sair. Uma mãe de verdade, quando os filhos têm problema, ela não vai andar a manda. Eu estou falando da igreja, a igreja como mãe. E eu preciso que você pegue esse gancho, porque você vai entender no final. Eu estou falando da igreja como mãe. A mãe de verdade, uma igreja que é mãe de verdade, quando um filho tem problema, ela vai para a presença do rei. Ela vai para a presença do rei para interceder. Não importa se o filho estava errado ou não, ela vai para a presença do rei. E a Bíblia diz que ela vai para a presença do rei e fala, olha, a tua serva teve um filho, mas de noite essa mulher matou e dormiu sobre ele, matou ele, e ela pegou o meu que era vivo. E aí o que o rei faz? Mandar a mão da casa. É por isso que eu digo que aqui nós podemos fazer uma alusão ao Senhor, porque o rei fala assim, me traz uma espada. Me traz uma espada. Me traz só uma espada. Porque por essa espada nós vamos ver quem é quem. Por essa espada vai identificar quem é a prostituta. Essa espada vai identificar quem é que dorme. Essa espada vai identificar quem é que mata. Essa espada vai identificar quem é que defende. Essa espada vai identificar quem é que dá de comer. Essa espada vai identificar quem é que deita em cima. Essa espada. Andábia súbria de Candarábia. E meu chefe também já chegou aqui. Andaramanda caia, sai essa espada. E aí o rei manda trazer o quê? Ele podia, manda trazer os guardas, manda trazer o pai da criança, manda trazer, não. Ele manda trazer a espada. Mas quando a espada chega, eu quero que você pegue essa palavra profética, porque tem pastor aqui nessa noite, e a espada ela vai se mover sobre a tua vida, ela vai se manifestar sobre a tua vida para trazer a verdade do reino, e não a verdade que as pessoas dizem para ti. Essa espada vai se manifestar sobre a vida de cada um que passou por aquela porta. E isso é uma palavra profética que sai, andaramanda a casa do trono de Deus para mim e para a tua vida. Essa espada vai manifestar a verdade de Deus sobre cada ministério aqui representado. E quando a espada chega, andaramanda a casa, a mentirosa até tenta mentir. Não. O vivo é meu filho. Aramanda caia sai. Ouça, porque quando a espada chega, a mentirosa. Porque existe igreja de verdade e existe igreja de mentira. Existe igreja prostituta, igreja que dorme, mas também existe igreja que é mãe, com todos os defeitos. Andaia saia, remanda caia sobre de Candarábia saia. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu estava aqui pregando, nem sei sobre o que outro dia, e Deus mandou eu parar tudo que eu estava fazendo e chamar os homens para o altar, que tinham problema com os pais, pastora Nádia. E veio 99% dos homens para frente. Só que daí, os homens começaram a ser curados, começou uma gritação aqui, glória a Deus, aleluia. Só que daí Deus começou a falar sobre as mulheres. Que as mulheres que sofrem violência sexual, ou as mulheres que alguma hora da vida delas tiveram que se prostituir, elas culpam os pais, o pai, o homem, o sacerdote. Porque no entendimento da mulher, ela entende que o pai não cuidou dela o suficiente, não defendeu ela o suficiente. Pois é, sabe por que uma igreja se torna prostituta?
porque ela não confia no pai. Uma igreja, ela se torna prostituta porque ela não confia mais no pai. Mas eu quero dizer para você, sabe que o nosso pai que está no céu, ele é imutável, invencível, invisível, mais real, e ele não muda, ele não falha, ele não tarda, ele não não falha, e nele você pode confiar. Tem gente que já está sentindo aí alguma coisa. E aí, pastora, mas a espada revela a verdadeira, e a verdadeira diz: não, meu Senhor, deixa o menino vivo para ela. Só que existe uma igreja, eu quero que você preste muita atenção, que além de ser prostituta, além de dormir, além de matar os filhos, além de roubar os vivos, além de mentir, ela ainda quer ficar com a herança, porque filhos são herança. Vou dizer de novo. Existe uma igreja que além de ser prostituta, além de dormir, além de deitar em cima, além de matar, além de roubar o filho, ainda quer ficar com a herança. Só que a espada revela quem fala a verdade e quem mente. A espada revela, sai aquilo, que os meus e os teus olhos não podem ver. A espada revela, e o rei dotado de sabedoria, porque assim que é o meu Senhor e o teu Senhor, ele fala: não, entrega um menino vivo para a mãe verdadeira, porque embora ela seja uma prostituta, embora ela tenha dormido, ela deu de mamar para ele de noite, e a espada trouxe a verdade, e disse o seguinte: ela prefere abrir mão do que ver ele morto. Existe uma igreja, dentro da igreja, e eu aprendi isso com Deus há muitos anos, que ela prefere abrir mão da sua herança, ela prefere abrir mão da sua herança, do que ver a herança morta. E é essa igreja que eu entendo que vai governar nos próximos dias. Uma igreja, e o que isso tem a ver com sangue? Exatamente isso, aleluia. O corpo de Cristo perdeu o sangue verdadeiramente. E infelizmente, o corpo de Cristo, aleluia, sofreu alguns danos nos últimos tempos. Mas eu quero dizer para você que a espada, que revela a verdade, ela está sendo manuseada nessa noite. E ela não está sendo manuseada, aleluia, por nenhum pastor, por nenhum líder, muito menos por uma mulher. A espada da verdade está sendo manuseada, aleluia, pelo Espírito da verdade. Obrigada, Cristo. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Esse Espírito da verdade está trazendo tantas verdades para fora nos últimos dias, e está revelando quem é quem. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, o corpo de Cristo tem um dono. Essas duas crianças aqui, eu entendo que representam muitas coisas. Ontem nós tivemos uma conversa extraordinária com uma pessoa que eu respeito muito, e são poucas as pessoas que eu respeito nesse mundo, por causa do caráter e da idoneidade, mas também porque essa pessoa é boca de Deus na nossa vida, na nossa casa há muitos meses já. E essa pessoa, ela falou para mim algumas coisas muito interessantes, mas uma das coisas foi o seguinte: aleluia, eu tenho falado aqui que Deus vai fazer algo novo nos últimos dias. Deus está chamando pastores, líderes, profetas, Deus está chamando a igreja para algo novo. Eu sempre uso aleluia, a palavra de Pedro, né? Porque quando, aleluia, Jesus vai ter com Pedro sobre as águas, Pedro conhecia a profundidade das águas, o vento, a temperatura da água, mas Pedro não sabia andar sobre as águas. Então Jesus chama ele para fazer uma coisa que Pedro não sabia fazer. E verdadeiramente o Senhor nesses últimos dias está nos chamando para fazer uma coisa que nós não sabemos fazer. Talvez para que nós voltemos a depender dele, exatamente como essa mulher, exatamente como essa mulher. Deus está falando tanto segredo para mim aqui, agora que já deu um pau na minha cabeça. Aleluia. Deus talvez está chamando a igreja para voltar a depender dele. Aleluia, como era no princípio. Eu não sei como era contigo no princípio, mas Deus tem me moído por causa disso. Deus tem me moído do quanto eu dependi de Deus para montar isso aqui. Só que daí agora, Deus está chamando nós para fora das quatro paredes.
Deus usou a pastora Nádia ali para nos exortar publicamente ali, né? Pelo amor de Deus. Mas ela falou sobre nós não cuidar do nosso corpo físico, nem eu, nem um outro pastor aí, né? Aí o que acontece? É verdade isso daí, é a mais pura verdade. Só que sabe enquanto ela falava, o que Deus falava comigo? O corpo de Cristo está acostumado a se movimentar dentro de 4 paredes. Essa é a palavra profética que eu tenho para a igreja hoje. Mas o Senhor está chamando o corpo de Cristo para se mover fora das 4 paredes. E esse negócio primeiro está doendo em mim, está doendo. Vou dizer de novo. Talvez eu e esse outro pastor, nós estamos sofrendo no nosso corpo algumas coisas, porque nós não quisemos fazer exercício físico. Mas a igreja de Cristo, né, pastor? A igreja de Cristo, foi assim que Deus falou comigo enquanto ela falava. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é por isso que tem tanto pastor e profeta aqui. Se acostumou a se mover dentro dessas 4 paredes, porque é seguro. Aqui eu sei falar, aqui eu sei me mover, aqui eu sei profetizar, aqui eu sei cantar, aqui eu sei adorar, aqui eu sei dançar. Ok, e lá fora? Vou dizer de novo. Deus está nos chamando para sair das 4 paredes. E o corpo dos profetas está sofrendo, porque o corpo dos profetas, aleluia, não tem preparo físico para lá fora. E é isso que o Senhor está falando comigo e contigo. Nós temos que nos preparar para sair das 4 paredes. Eu queria que você se colocasse de pé. Você precisa se preparar para sair das 4 paredes. Vou usar a pastora como exemplo. A pastora disse que um dia foi convidar ela para pregar numa cidade, eu não sei como é que é o nome. Chegou lá, era uma escola, só que ela era toda aberta. E ela falou, vou falar o que aqui? Eu sou acostumada a trabalhar com cura de mulher, lugar fechado, salinha, aleluia, sentadinha ali, exortando e tal. E faço o que aqui? Ela disse que ainda pensou, se fosse a pastora Paula, já chamava todo mundo, orava, expulsava os demônios. Mas eu, aleluia, sabe o que era? Já era Deus sinalizando para ela, eu estou te chamando para fora das 4 paredes. Talvez você está aqui hoje, eu quero que você redobre a atenção. Talvez você está aqui hoje, você fale assim, eu sei me mover lá fora, eu sou um evangelista, eu sei me mover lá fora. Ok, e se Deus te chamar para algo lá fora que você não conhece? E eu digo para você, os limites não são só as paredes físicas. Os limites não são só as paredes físicas. Os limites não são só as paredes físicas. Quantas pessoas estão aqui e os limites ainda são as paredes financeiras? Quantas pessoas estão aqui e os limites ainda são as paredes espirituais? Quantas pessoas estão aqui e os limites ainda são as paredes emocionais? Como assim, pastora? Quantas paredes emocionais tem que te impede de fazer as coisas? Lá vai nós de novo. Quantas paredes financeiras te impedem de fazer as coisas? Eu falei isso lá no dia 7 de setembro. O pastor, o teu irmão, eu nunca sei o nome do teu irmão. O pastor Kleber subiu no altar e falou sobre Neemias. Era o que eu queria pregar lá no dia 7 e Deus não me deixou. Neemias, quando vai reconstruir a cidade do pai dele, ele não precisa de dinheiro. Ele não pede dinheiro para o rei. Ele não recebe do rei dinheiro. Ele recebe cartas. Ele recebe autorização legal para ir e reconstruir uma cidade. Eu nem vou falar de igreja aqui, porque tem um monte de pastor de toda a cidade que tem. Aleluia, vou dizer de novo. Quando Neemias vai reconstruir a cidade, ele não recebe dinheiro do rei. Ele recebe autorização legal. Vai e faz. Pastor, o que tu está querendo dizer? Estou querendo dizer que o meu chefe está aqui hoje para dar autorização legal para algumas pessoas, para reconstruir cidades, reconstruir governos. Pega a palavra, pastora Patrícia. Reconstruir governos, reconstruir comunidade, reconstruir... eu recebo essa palavra. Reconstruir uma sociedade. Há 7 anos atrás, quando eu comecei a pregar sobre os 7 montes de governo, eu comecei há 7 anos atrás, 8. As pessoas dizem assim, o que essa louca está falando? Quando eu falei que os meus filhos espirituais iam se assentar nos 7 montes de governo e ia mudar a sociedade. Hoje em dia tem um monte de pastor em monte da cidade pregando sobre os 7 montes de governo, graças a Deus por isso. E pessoas entendendo o seguinte, não. Quem tem que se sentar nessa cadeira de governo é crente. Quem tem que se assentar nesse monte de governo é alguém cheio do Espírito Santo. Quem tem que se assentar nesse monte de governo é cheio andaia saia. Pessoa cheia do Espírito Santo. Ok. Mas se a igreja tivesse dado ouvidos há 8 anos atrás, hoje não teria nem disputa. Essa guerra que está sendo no mundo espiritual. Todo mundo já saberia, não. Quem designa, quem vai sentar lá é os profetas e deu.
Consulta os profetas, vamos ver quem vai sentar lá, acabou. Aleluia. Deus está reconstruindo o nosso Brasil. Estou profetizando. E hoje Deus está dando autorização legal para reconstrutores. Só que tem um segredo. Neemias não era profeta, não era pastor, não era bispo, não era apóstolo, não era semideus. O que Neemias era? Mordomo, copeiro. Ai. Não, e daí sobra para mim falar, né? Tu podia vir pegar aqui. Aleluia. Neemias era mordomo. Sabe quem Deus vai usar para reconstruir a sociedade, para reconstruir os muros, para reconstruir as cidades? Aqueles que se colocam na presença dele só como mordomo. Eis-me aqui, Senhor, para servir os meus irmãos. Eis-me aqui, Senhor, para servir, andar e sair os meus irmãos. Sabe, Deus me deu uma palavra. Esther, ela se veste com as suas vestes reais, coloca a coroa na cabeça. E Deus falou comigo que a coroa representa a eternidade. Deus falou assim para mim: só tem autorização para dar comida para inimigo quem se reveste da eternidade. Só tem autorização para dar comida para inimigo quem se reveste da eternidade. Porque na eternidade não tem essa conversa fiada aí. Aleluia. Deus está chamando os mordomos nessa noite. Aquele que, Senhor, eu estou aqui. Só que o seguinte, né? O mordomo aqui, ele tinha uma característica. Qual que era, pastora? Ele bebia o vinho do rei. Se tinha veneno, ele morria antes. Não entendi, pastora. Agora vai doer um pouquinho mais, mas tem que... Qual que é a palavra, pastora? A palavra é o seguinte: tem alguém que está disposto para morrer no lugar do rei? Não, agora não se escuta nem glória. Não, porque tem gente querendo aparecer, né? Tem gente dizendo: ô pastor, me bota lá no cartaz lá do negócio. Aleluia. Mas a questão de Neemias é que ele bebia a bebida antes do rei. Se tinha alguma coisa mortífera, era ele que morria. Eu queria chamar só os músicos aqui. O pastor, a pastora Mari e o menino e o Davi, pode ajudar vocês um pouquinho? Pode, pastor? Aleluia, eu preciso de vocês. O que acontece é o seguinte, presta atenção aqui. Redobra a atenção. Eu fui ver um negócio outro dia, isso aqui vai fazer todo sentido para ti. Uma mulher, né? Ela era agente do FBI, mas ela trabalhava no escritório porque ela tinha medo de sangue. Então ela trabalhava no escritório, nos computadores. Só que um colega dela sofreu um atentado e ela foi no hospital cuidar do colega dela. E chegaram lá para matar o colega dela e ela teve que atirar no assassino. O assassino foi preso, foi pro corredor da morte. Quem tá ouvindo? E ela tinha culpa. Então ela vai lá para falar com ele antes de ele morrer. E ele confessa para ela que ele não tem ninguém. E ele fala para ela: você pode vir na hora da minha execução? E ela fala assim: não, eu não posso porque eu tenho medo de sangue. Ele falou: não tem sangue, é uma injeção. Ela falou: não posso. Ele falou: então você não veio aqui por minha causa, você veio aqui por sua causa. Nunca Deus falou tanto comigo como naquele dia. Quem está me ouvindo? A minha pergunta para você é: por que você tem vindo aqui? Você tem vindo aqui por causa do rei ou por sua causa? Você tem lutado no reino por sua causa ou por causa do rei? Por que você tem lutado no reino? Pastor, eu estou vindo aqui por minha causa porque eu preciso. Aleluia, glória a Deus pela tua sinceridade. Mas existem pessoas que têm vindo aqui na segunda-feira por causa do reino. Porque elas querem defender o reino, não importa quanto isso custe para elas. Não importa quanto isso custe. O pessoal de Rui do Meio alugou uma van para subir aqui, pastor, no culto, calculo. Aleluia. O que acontece é o seguinte: estão vindo aqui por quê? Não estão vindo aqui porque não tem nada para fazer. Estão vindo aqui porque eles querem o reino, eles querem aprender, eles querem mergulhar, eles querem se aprofundar. Deus está buscando os copeiros nessa noite. Aqueles que não se movem mais por causa deles mesmos. Aqueles que a dor deles, a vontade deles, seja lá o que for deles, fica em segundo lugar, terceiro lugar, quinto lugar. Pastora, mas eu não posso pensar em mim. Não, você deve pensar em você. Mas primeiro você pensa no reino, por causa da prioridade. A Bíblia diz que o rei olha para Neemias e fala assim: o que aconteceu, Neemias? Você está triste? O rei enxerga, o rei entende que o copeiro está triste. Vê aí na história da Bíblia, se você vê outro rei parando para falar com copeiros, por que ele está triste? Aleluia. Mas o meu rei, o teu rei, pelo menos o meu rei, ele faz isso. Ele para tudo que ele está fazendo para saber o que tem abalado.
Mas sabe qual que é o problema? O problema é que o rei não tem visto mais em nós essa tristeza. Nós temos visto cidades inteiras devastadas pelas trevas e nós não estamos nem aí. Aleluia, quanto muito nós pegamos e nos mudamos para outra cidade. Só que tem gente que não. Tem gente que tem travado o pé e dito assim, ó, mas eu vou lutar. A Rebeca quis porque quis uma espada, quase me deixou louca porque queria uma espada. Daí um filho meio espiritual fez a vontade dela. Tô lá na sala orando e eu choro para editar meus vídeos lá. E ela entrou com a espada na mão e falou assim, eu decidi defender Caxias com essa espada. Eu falei, mas tirou isso aí da onde, meu Deus do céu? E daí já começa a falar em língua estranha, meu pai eterno, 4 anos. Sabe o que Deus está buscando nessa noite? Homens e mulheres assim, que desembanham a sua espada, essa aqui ó, não para promover o seu nome, mas para reconstruir cidades, reconstruir sociedade, reconstruir os montes de governo, reconstruir a política, meu Deus do céu. Não interessa se você gosta ou não gosta de política, está na minha e nas tuas mãos decidir o que vai acontecer dia 2 de outubro. Eu queria que você fechasse seus olhos e erguesse as mãos para o céu. Aleluia. Aqueles que estão aqui nessa noite são mordomo. Aqueles que estão aqui nessa noite e são mordomos. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse à frente, porque tem aqui. Está cheio de mordomo aqui. Meu pai, graças a Deus. É por isso que o Senhor gosta tanto, aleluia, desse escudo aqui. Provérbios capítulo 9. Antes de começar a orar, escuta isso. Provérbios capítulo 9 fala sobre as 7 colunas da sabedoria. E quando eu estava estudando sobre isso, eu aprendi um negócio com Charles Spurgeon. Porque ela manda casa, aí ele fala sobre um negócio sobre alimentar quem tem sede e fome. Quando eu estava lendo aquele negócio, Deus falou comigo. Quem ainda quer agradar pessoas, bebe do vinho da Babilônia. Vou dizer de novo. Quem ainda está procurando agradar pessoas, bebe do vinho da Babilônia. Tem gente que está sendo alimentado pelo Espírito hoje aqui. E andar, eu vou dizer de novo, não tem nada a ver comigo e nem a ver com esse lugar. Tem a ver com andar com a urgência do reino. Existe uma urgência do reino para reconstrução de cidades, reconstrução da sociedade. Andar amando a caia saia e andar, não importa se a igreja era prostituta, não importa se dormiu, andar importa que a espada traga a verdade da minha e da tua vida nessa noite. A verdade da minha e da tua vida nessa noite. A verdade da minha e da tua vida nessa noite. Andar amanda caia saia.